Saudações, queridos amigos e irmãos, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina aqui no canal para que todos saibam. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro. Estamos estudando a lição 3, que tem como título A História de Fundo, o prólogo. O verso para memorizar está em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hoje é quarta-feira e o tema de hoje, temas recorrentes, fé e incredulidade. A lição começa pedindo para lermos João, capítulo 3, versos 16 a 21, João 9, 35 ao 41 e João 12, 36 ao 46. Depois vamos responder a seguinte pergunta: como esses textos repetem o tema da fé e da incredulidade encontrado no prólogo? Vamos aos textos bíblicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Retomando o texto da lição, no Evangelho de João, a humanidade está dividida em dois grandes grupos: os que creem em Jesus e o aceitam como Messias, e os que, tendo a oportunidade de crer, escolhem não fazê-lo. Os discípulos estão no primeiro grupo, além de pessoas como Nicodemos, que passam a crer lentamente, a samaritana e o cego de nascença. No segundo grupo estão fariseus e sumos sacerdotes, pessoas que presenciaram a multiplicação de pães e peixes, e até um dos discípulos, Judas. É interessante observar que o substantivo fé ou crença, do grego pistis, nunca ocorre no Evangelho de João. No entanto, o verbo crer, pisteu, aparece 98 vezes em comparação com o total de 241 vezes em todo o Novo Testamento. Esse verbo é um tema muito importante em João. O fato de que o Evangelho usa apenas o verbo parece indicar um aspecto bastante ativo de se tornar cristão. Ser alguém que crê em Jesus é algo que fazemos, e isso se expressa na maneira de viver, não apenas em um conjunto de crenças. O diabo também crê em Jesus. Veja Tiago 2, verso 19. Em João, a principal diferença entre os dois grupos é a forma como se relacionam com Jesus. Os crentes, ou os que passam a crer, têm uma abertura para com Jesus, mesmo quando ele os confronta ou repreende. Eles vão a Cristo e não fogem. Jesus é a luz que brilha sobre eles. Pela fé, crendo, tornam-se filhos de Deus. Os incrédulos, por outro lado, normalmente vão até Jesus para afrontá-lo. Eles são caracterizados por aqueles que amam as trevas e não a luz. Acham difícil aceitar as palavras de Jesus ou o veem quebrando antigas tradições em vez de atender às expectativas humanas. Eles o julgam em vez de permitir que a sua luz os avalie e julgue. Essa atitude, é claro, é vista inúmeras vezes nos líderes religiosos, que, como guias espirituais da nação, deveriam ter sido os primeiros a aceitar Jesus. A lição termina com a seguinte pergunta para nossa consideração: de que forma você vive a sua fé em Jesus?
em vez de apenas concordar que ele é o Messias. Por que é importante saber a diferença entre as duas coisas? Vamos ler Mateus capítulo 7, versos 21 a 23 para nortear a nossa resposta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora vamos aos comentários de Ellen White. Você crê no Filho de Deus? Vocês são tão dependentes de Cristo por tudo o que recebem, como a pessoa mais débil, pobre e humilde. Você crê no Filho de Deus? A mera crença especulativa não vale nada. Vocês creem no Filho de Deus como seu Salvador pessoal? Então, se creem de todo o coração, Deus habita no coração e a alma em Deus. Vocês representam Jesus. Aqueles que estão em posições de confiança se encontram sob provas e tentações, para ver se eles serão sábios em posições de confiança, para revelar se Cristo está atuando neles e por seu intermédio, de modo que Cristo possa representar seu caráter e se expressar em suas palavras e ações para a sua herança, pela qual deu sua preciosa vida. Exaltai-o, 14 de março. Não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está agora perecendo. Não serão condenados por desconhecerem o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14, verso 6. A verdade que lhes alcançou o entendimento, a luz que lhes brilhou na mente, mas que foi negligenciada ou recusada, irá condená-los. Os que nunca tiveram a luz que pudessem rejeitar, não estarão sob condenação. O que mais poderia ter sido feito pela vinha do Senhor que não lhe fora feito? A luz, preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não o salvará, a menos que consinta em ser salvo por ela, vivendo plenamente à sua altura e transmitindo-a aos outros que estão em trevas. Deus convoca seu povo à ação. É necessária uma obra individual de confissão, abandono de pecados e de retorno ao Senhor. Ninguém pode fazer esse trabalho por outra pessoa. O conhecimento religioso tem se acumulado e esse fato aumentado as obrigações correspondentes. Grande luz tem incidido sobre a igreja e, por isso, as pessoas são condenadas por recusar-se a andar na luz. Se fossem cegas, não teriam pecado, mas viram a luz e ouviram muito da verdade. Mesmo assim, não se tornaram sábias nem santas. Muitos, apesar dos anos, não avançaram no conhecimento e na verdadeira santidade. São pessoas pequenas espiritualmente. Em vez de progredirem até a perfeição, voltam-se para as trevas e escravidão do Egito. Sua mente não é exercitada na consagração e verdadeira santidade. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 106 e 107. É privilégio nosso ter a luz do céu a brilhar sobre nós. Foi assim que Enoque andou com Deus. Não foi mais fácil para Enoque viver vida de justiça do que o é para nós no presente. O mundo dos seus dias não era mais favorável ao crescimento na graça e santidade do que é hoje. Foi pela oração e comunhão com Deus que Enoque foi habilitado a escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vivemos em meio aos perigos dos últimos dias e temos que receber nossa força da mesma fonte.
temos que andar com Deus. É requerida de nós a separação do mundo, pois não podemos nos conservar livres de sua poluição, a menos que sigamos o exemplo do fiel Enoque. Nos lugares celestiais, 4 de março. Mais claro impossível, não é mesmo, meus irmãos? Muita luz tem sido incedida sobre o povo de Deus. Oxalá nós não venhamos a rejeitar essa luz. E como é que rejeitamos? Não vivendo segundo a luz que já recebemos. Aguardo você amanhã para prosseguirmos o estudo. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus.